Diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, tem depoimento previsto para quarta-feira na CPI mantida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que apura a condução do combate à pandemia no estado. Ele obteve um habeas corpus que o concedeu o direito de permanecer em silêncio durante o depoimento. A decisão judicial foi criticada pelo presidente da CPI local, o deputado estadual Kelps Lipa. Aspas. Gabas quer administrar os recursos do Rio Grande do Norte, mas não quer prestar contas ao Estado. Fechou aspas. A CPI da Assembleia Potiguar convocou Gabas por conta de uma compra de respiradores feita pelo Consórcio Nordeste. Os objetos não foram entregues à rede de saúde pública do Estado. 2 minutos, Ana. Bom, esperamos tanto esse nome, né? Que esse nome pudesse aparecer na CPI, nessa CPI que estamos aí falando, né? No nosso comentário inicial, e, no entanto, ele vai prestar aí depoimentos, agora não, né, com habeas corpus com direito de permanecer em silêncio, apenas para a plateia do Rio Grande do Norte, sendo que os brasileiros, todo o país, toda a nação, gostaria muito de saber o que aconteceu, né, com aqueles 300 respiradores, 48 milhões, né, de reais, e as vertentes, né, que poderiam ter saído ou que saíram desse esquema aí do Carlos Gabas no Consórcio Nordeste, e um nome que foi muito falado durante essa CPI, trazido por senadores como o Marcos Rogério, o Eduardo Girão também. Eles tentaram por várias vezes que o Carlos Gabas viesse à CPI para prestar aí depoimentos, já que muita coisa poderia ser desenrolada desse esquema aí no Rio Grande do Norte. No entanto, até suplentes da CPI, que normalmente não aparecem ali na CPI, para votar contra o requerimento de ter Carlos Gabas na CPI, para todo o Brasil ver, até suplente apareceu para votar contra. Acredito que alguma coisa vai sair, a gente tem que ficar de olho também, apesar de ser uma investigação ali muito relacionada com o Rio Grande do Norte, a gente tem que ficar de olho, porque acho que dali, se puxar um fio, pode vir muita coisa que está sendo colocada aí para debaixo do tapete, principalmente em relação ao Nordeste, onde a gente sabe que personagens aí nada republicanos, né, como Renan Calheiros, eles ainda dominam muito o cenário político. Augusto. Eu só queria acrescentar que o Carlos Gabas, as ligações que ele estabeleceu nesse combate à pandemia no Nordeste, as ligações passam por Araraquara, por exemplo. Tá vendo? Entrou numa história muito mal contada de entrega de respiradores ao Edinho Silva, a quem ele se refere como irmão de alma. Bonito isso, não é? No peito de um ladrão também bate um coração. 2 minutos, Fiuza. Não, o Carlos se gabas de ser um suspeito intocável até aqui, né? Agora, eu quero lembrar que respirador não é uma alegoria. Respirador não é uma nota numa crônica imunda de pandemia, de ladrões de verba emergencial. Respirador é para respirar. Então, se não vieram respiradores, alguém deixou de respirar. E esse covidão que não deu as caras nessa CPI, esse covidão não é também um apelido de mais um escândalo brasileiro. Esse covidão é o atestado de desumanidade de pessoas que, no meio de uma população apavorada, uma crise sanitária sem precedentes, roubaram. Isso é inominável, isso tem alguma qualificação possível na escala de degradação humana? Eu não consigo nem encontrar. Agora, o que eu consigo encontrar é que são esses mesmos cínicos, desumanos, que roubaram dinheiro de saúde. Esse aí, o Carlos que se gaba de ser um suspeito intocável, ele foi ministro do PT, né? Agora, deixando o PT de lado, porque teve Witzel, né, o governador do Rio de Janeiro, afastado no covidão, e outros governadores suspeitos.
e todos eles batendo no peito para dizer que estavam defendendo vidas, vidas, vidas. A palavra vida foi aviltada e destruída por esses cínicos, que hoje também são os vacineiros, os vacínicos, né? E que eram os do lockdown, eram os da quarentena burra, eram os do manda bater. Olha, isso foi uma onda de oportunismo, o oportunismo macabro. Isso não pode ficar assim, né? Isso não pode ficar assim. Terminou o showzinho do Renan Calheiros, tem que entrar a Polícia Federal, tem que entrar a Interpol, tem que entrar os homens da lei. Ou eles se demitiram e nós vamos simplesmente absorver essa afronta, esse escândalo, né? Esse escárnio sobre as pessoas que sofreram com essa pandemia. Quer acrescentar algo, Ana? Só quero acrescentar os nomes, né? Não custa nada a gente colocar aqui os pingos nos is, que quando a CPI rejeitou, né, esse requerimento aí de convocação, né, do Carlos Gabas, votaram contra esse pedido os senadores Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, além de Jader Barbalho, Tasso Gereissati, Otto Alencar e Humberto Costa. Aí você vai lá no consórcio Nordeste, quem nós encontramos na lista do consórcio Nordeste como integrantes? Renan Calheiros, aí por Alagoas, José Luciano Barbosa da Silva, vice-governador, Rui Costa, governador, João Leão, vice-governador, Ceará, o Camilo Santana, Flávio Dino e por aí vai. Então, engraçado, né, que aí aqui para votar durante a CPI em requerimentos importantíssimos, Jader Barbalho, por exemplo, Tasso Gereissati, eles não apareciam ali, mas para votar contra o requerimento de convocar o Carlos Gabas, aí eles apareceram. Agora 6h41. Você, Zé, temos 3 minutos. O Carlos Gabas, ele é uma peça importantíssima nesse processo. E uma prova inconteste que o presidente Jair Bolsonaro, quando lidou com a pandemia e fez ali a estrutura básica de combate à pandemia, distribuiu recursos sem olhar a quem, ou seja, fez a coisa certa. E distribuiu mais de 60 bilhões de reais a estados e municípios e não olhou se o estado era oposição ou de governo. E mais do que isso, quando ele liberou emendas no Congresso Nacional, ele liberou para todos, todos estão muito felizes. Vai no Congresso lá e pergunta, estão sim felizes os senadores e deputados porque receberam suas emendas que garantem ali os votos nos municípios, sem olhar essa história de oposição e de governo. Nesse caso aí, esse consórcio Nordeste recebeu recursos e o que é questionado aí do Gabas é que ele comprou por quase 50 bilhões de reais, 50 milhões de reais, 48 milhões de reais a conta exata. Respiradores que não foram entregues, né? São os ventiladores médicos que não foram entregues. E é isso que a Polícia Federal está investigando. Aqui, na CPI, nessa CPI política do Senado, houve um cerco para evitar exatamente esta investigação. São investigações que passam por filhos de integrantes desta CPI, são governadores, né, que fazem parte desse complexo Nordeste. E é dinheiro público, dinheiro federal, poderia ser investigado pela CPI. E neste caso aí, é uma CPI estadual que pode muito bem investigar as mazelas estaduais e aí o Gabas não quer ir. Mas a CPI tem poderes para convocá-lo, né? Vamos ver até onde ele vai se esconder. Ele foi ministro, sim, ministro da Previdência do governo PT.